Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Ah, Depois de uma grande sumida, finalmente pretendo encerrar essas disciplinas. Nada que vá demorar muito. Porém, ah, vou gravar uma sequência de aulas com os capítulos ah, 5, 6 e 7. O 5 ele é relativamente curto, o 6 ele é bem curto, igual o capítulo 4. O 7 ele é o mais longo. E aí eu vou colocar isso tudo como uma única lista, tá? Vou selecionar poucos exercícios de cada um e vocês têm uma única lista para entregar de cada uma delas. Acho que já está compartilhando tela, né? Então vamos lá. Então estamos no capítulo 5, que é sobre magnetostática. Bom, o objetivo do eletromagnetismo como um todo é criar ferramentas para que a gente consiga descrever o que está acontecendo com uma carga na presença de outras cargas que, de forma mais genérica, estariam se movimentando. Caso essas outras cargas não estivessem se movimentando, a gente estaria na eletrostática. Então, seria o caso assim de a gente ter uma carga aqui, seria um Qzão, que a gente poderia considerar como sendo uma carga de prova, é o que os livros de ensino médio sempre trouxe como sendo o que eles chamam de carga de prova. E na presença de várias outras cargas, Q1, Q2, Q3, eu estou colocando aqui como cargas pontuais, mas vocês já viram que toda a matemática que a gente desenvolve, pensando na interação entre cargas pontuais, a gente depois generaliza esses cálculos para integrais, no caso dessas cargas não serem simplesmente pontuais, mas, assim, dispersas, nessas cargas pontuais dispersas, mas serem um aglomerado de cargas pontuais que gerem um contínuo de carga, uma distribuição contínua. A questão é que a ideia vai ser a mesma, só a gente generaliza para um caso de um contínuo, transformando o que iria resultar numa somatória, nesse caso aqui, numa integral. Então, por isso que o livro, ele trata como se o caso mais genérico do eletromagnetismo seria se a gente tiver as ferramentas para trabalhar com isso daqui, para a gente entender todos os problemas, todas as nuances dessa situação aqui de um monte de carga e entender o que vai acontecer com uma delas, na presença dessas outras. E essas outras têm movimento. Isso é o caso mais geral. Se tiver todo mundo parado, estamos na eletrostática, e aí a gente já viu o que acontece na eletrostática. Ah, bom, professor, mas a gente viu na eletrostática, mas a eletrostática, o que a gente viu não era simplesmente entender o que acontece com uma carga na presença de outras. A gente viu um monte de problema diferente, a gente viu o conceito de energia, cálculos para energia, potencial elétrico, capacitância. Sim, nós vimos isso, mas tudo estava envolvido com como uma carga interage com outra, ou mesmo que não interaja, porque no final das contas a gente está colocando essa carga aqui para falar que ela vai interagir com as outras cargas, porque fisicamente é isso que a gente detecta, uma carga interagindo com outra, mas na hora de fazer os cálculos, a gente define uma propriedade chamada campo elétrico, e no caso campo magnético também, quando a gente admite essas velocidades aqui, ó, somente na eletrostática que não tem os campos magnéticos, não tem um campo magnético, tem só o campo elétrico, porque aí todas as cargas estão em repouso, então só tem campo elétrico. Então a gente não precisa da carga, porque a gente vai trabalhar com uma grandeza que está associado com uma propriedade no espaço, independente de existir uma carga lá para sentir essa propriedade ou não.
Porém, essa grandeza, ela é definida por meio de existir, ela é condicionada, a definição dela é condicionada a existir essa carga aqui, que é a carga de prova. Então, mesmo que a gente esteja trabalhando com campo elétrico ou potencial elétrico, a definição desses dois é condicionada à existência de uma carga lá que vai sentir esses campos. Porque a definição de campo elétrico é via força, e só existe força se tiver a carga lá para sentir essa força. Certo? Lembram, né? A definição de campo elétrico é a força que uma carga de prova sente dividido pelo valor da carga. Essa é a definição. E aí, quando a gente trabalhou com energia, qual que é a energia armazenada numa distribuição de carga? Essa energia era associada, os cálculos dela dependia do conhecimento do campo elétrico ou do potencial elétrico. E conhecer o campo elétrico ou potencial elétrico é conhecer o efeito desse aglomerado de cargas. O que é que esse aglomerado de cargas provoca no meio em torno delas? Conhecendo esse efeito, a gente conheceria a força sobre uma única carga pontual se a gente colocasse ela lá, via isso daqui. No final das contas, o que a gente viu na magnetostática foram técnicas para encontrar campo elétrico e potencial elétrico. Na verdade, o campo elétrico é um meio de encontrar perdão, o potencial elétrico é um meio de encontrar o campo elétrico. O campo elétrico é a base de tudo na eletrostática, no final das contas. Tudo que vocês viram depende do campo elétrico. Mesmo que não dependa do campo elétrico diretamente, possa depender, às vezes, do potencial elétrico diretamente. Por exemplo, a energia armazenada, aí eu não vou usar E, né? E aqui a gente já usa para campo elétrico. A energia armazenada numa distribuição contínua de cargas era meio da integral de ρ, da densidade de carga, vezes o potencial produzido por aquela densidade de carga, integrado no volume, naquele volume que contém a densidade de carga. Claro que a gente tinha aquela discussão de que a gente podia integrar num volume maior, porque qualquer volume além da onde estava a distribuição de carga, esse ρ aqui seria zero, então a gente poderia pegar um volume além, não importa. E isso permitiu a gente fazer aquela troca da integral de... faltou um ε0 aqui, não faltou? Aqui não tem ε0. Não, aqui não tem ε0. O ε0 entra quando a gente usa a lei de Gauss para substituir o ρ. Então, a gente usa essa condição de que a gente pode pegar volumes maiores de integração para substituir essa integral por uma integral de campo elétrico, que virou aquele ε0 sobre 2, integral de campo elétrico ao quadrado de tal. Era só isso, né? E aí a gente tinha duas interpretações. Uma interpretação é a energia estava armazenada na densidade de carga, aonde as cargas estavam, e a outra é a energia estava armazenada no campo elétrico, e aqui era todo o espaço. Inclusive além da onde estava a densidade de carga, porque o campo elétrico ia além. Todo o espaço. E a gente tinha mais uma outra integral aqui de superfície, que quando a gente fazia o volume de integração ser todo o espaço, o contorno desse volume de integração fazia com que essa segunda integral zerava. Lembram disso? Então, no final das contas, o conceito de energia armazenada numa distribuição de carga, o conceito de capacitância que estava associada com a quantidade de carga que a gente consegue acumular nas placas de dois condutores, quando a gente coloca uma certa diferença de potencial, estava tudo vinculado a encontrarmos ou o campo elétrico ou encontrarmos o potencial elétrico. E aí a gente viu técnicas para fazer isso no capítulo 2 e 3. É praticamente o que a gente fez na eletrostática. Técnicas para encontrar campo elétrico e potencial elétrico. Essas técnicas estavam relacionadas com campo elétrico e potencial elétrico, foram produzidas por distribuições de carga. Claro que praticamente a gente não trabalhou com distribuição de cargas pontuais. Esse foi o ponto de partida para a gente generalizar para os casos que são mais comuns, que são densidades de carga volumétrica ou superficial, porque dificilmente você vai ter cargas pontuais espalhadas no espaço em problemas práticos macroscópicos. Então,
Às vezes você tem objetos que estão eletrizados, e aí você tem que considerar uma distribuição volumétrica de carga naquele objeto. Mas é você conhecer a distribuição de carga, e você vai conhecer o ρ, no caso de conhecer a densidade de carga, é conhecer como essas cargas estão distribuídas, e conhecer a força sobre uma carga em específica é conhecer o campo elétrico dessa distribuição de carga ou o potencial elétrico. Por isso que essa, no final das contas, é a essência do eletromagnetismo, você conhecer a força sobre uma única carga devida às outras cargas em torno. Ou seja, é conseguir encontrar os potenciais ou os campos. No caso, campo elétrico, mas a partir do momento que as cargas se movimentam, também tem campo magnético e potencial magnético. E agora a gente vai para a magnetostática. Magnetostática é quando as cargas estão em movimento, surge o conceito de corrente elétrica, porque agora a gente vai ver cargas em movimento. Porém, essa corrente elétrica ela tem que ter uma característica específica para que a gente esteja na magnetostática. Porque magnetostática é quando a gente tem campos magnéticos estacionários, campos magnéticos constantes no tempo. Não sei se estacionário está certo nesse caso aqui, porque a gente não costuma chamar o campo magnético de estacionário, a gente costuma chamar de estacionário um sistema que se movimenta, no caso a corrente elétrica seria estacionária. A corrente elétrica que produz o campo magnético. Ela não é parada, porque se for parada, você está na eletrostática, as cargas estão paradas. Então, como as cargas têm que estar em movimento, você tem corrente elétrica. Então, não é carga estática, mas são cargas estacionárias para que você tenha magnetostática. Correntes estacionárias, perdão. Correntes estacionárias para que você tenha magnetostática. Correntes estacionárias é quando o fluxo de corrente é contínuo. Portanto, aquele padrão de corrente não varia no tempo. Se mantém constante no tempo. Mas isso vai ficar... A gente vai detalhar melhor isso. Beleza. Até 1820, acreditava-se que eletricidade e magnetismo eram duas características da natureza, eram dois fenômenos independentes. Foi quando Ørsted, vocês já ouviram falar essa historinha, né? O Ørsted observou a deflexão de agulhas de bússola. Correntes elétricas próximas. Foi quando o Ørsted, tipo, acidentalmente observou que quando ele fazia passar corrente elétrica por um circuito na qual ele estava analisando, tinha uma bússola lá próximo e a bússola defletiu a agulha. Ligava a corrente, a bússola movimentava a agulha. Desligava a corrente, a agulha voltava. Ligava a corrente de novo, a agulha ficava mexendo em função de ter corrente ou não naquele circuito na qual a bússola estava perto. O que o Ørsted fez? Publicou um artigo mostrando que existia uma relação entre eletricidade e magnetismo. A eletricidade exercia um efeito sobre materiais magnéticos, portanto, não era muito habitual usarem conceito de campos nessa época aí, tá? Campo elétrico, campo magnético, não se acreditava, não era um consenso dos cientistas de que campo elétrico e campo magnético fossem entidades físicas. Todo mundo que começou a trabalhar com isso, no caso o Coulomb antes, né, no final do século XVIII, com a lei de Coulomb, era uma equação de força, e em 1821, logo após o Ørsted apresentar os dados dele, o Ampère e o Biot-Savart
eles apresentaram matematicamente uma expressão que conseguia associar a corrente elétrica com a força aplicada sobre a bússola. No caso, o ampere, propriamente dito, eu não lembro de ter visto qual que era a equação original do Biot-Savart. Não sei se era bem parecido com o que tem hoje. Acredito que não, porque também não era muito o habitual trabalhar com campo magnético. O Ampère, por exemplo, ele não trabalhava com equação de campo, embora a lei de Ampère que a gente conhece hoje é aquela integral de B escalar dl igual a μ0 vezes todas as correntes que estão encerradas passando por dentro de uma superfície fechada, de uma curva fechada. Então isso aqui é o que a gente chama de lei de Ampère hoje. Mas essa não é o formato da equação que o Ampère obteve. Isso daqui foi o Maxwell que reescreveu a lei de Ampère para esse formato aqui, em termos de campo magnético. A equação de Ampère era uma equação de força de um elemento de corrente sob outro elemento de corrente. Então, Ampère estudava isso, como que uma corrente exercia força sobre outra corrente. Era uma equação de força. Ele não usava o conceito de campo, falando que uma corrente produzia um campo magnético no espaço. Não. Correntes eram os elementos que promoviam a atuação de força umas sobre as outras, assim como as cargas, na lei de Coulomb, é o elemento que promovia a atuação de umas sobre as outras. Claro que a corrente também é carga, né? Então, corrente atuando uma sobre a outra não deixa de ser carga. Mas você consegue neutralizar o valor das cargas dela e fazer somente com que a corrente atue. Então, você pode ter a força magnética sem ter força elétrica. Basta que os fios que estejam transportando corrente estejam neutros. Como que a gente consegue fios neutros? Fácil, é o fio da casa. Você pega a sua fiação, um fio metálico, conecta numa fonte de tensão, que no caso é a alimentação, né, que chega pela rede da distribuidora de energia elétrica, a Enel aqui em Goiás e tal. Então você tem as suas tomadas, tal, como sendo os terminais que aplica a diferença de potencial. Se você conecta um eletrodoméstico lá, a fiação que compõe esse eletrodoméstico vai passar uma corrente por ela. Porém, toda essa fiação está neutra, porque a quantidade de cargas positivas e a quantidade de cargas negativas são iguais. O fato de passar corrente não significa que está acumulando algum excesso de carga lá. É simplesmente que os elétrons que têm mobilidade no meio condutor, eles vão se deslocar e as cargas positivas vão ficar paradas. Então a gente vai ter aquele monte de caroços iônicos positivos, constituindo o fio metálico. Tipo, eu desenhei aqui 12, né? 12 íons representando os átomos que estão na estrutura desse metal. E tem os elétrons livres. O cobre, na temperatura ambiente, ele fornece, em média, um elétron livre por átomo mesmo. Então, aqui precisamos ter uns 12 elétrons também. Aqui já foi 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então temos 12 elétrons também. Quando esses elétrons entram em movimento, eles começam a se deslocar para a esquerda, por exemplo. Vocês sabem que, como o elétron tem carga negativa, a gente define isso como uma corrente contrária, né? A corrente está no sentido contrário ao movimento das cargas negativas. Então, tipo, nesse pedaço de fio, o material está neutro. A quantidade de carga positiva é igual à quantidade de carga negativa. Só que como eles entraram em movimento, tipo, esse elétron, ele vai sair dessa região e não demora muito, esse outro elétron também vai sair dessa região que a gente está analisando,
que existem 12 caroços iônicos e precisa de ter 12 elétrons ali para equilibrar a quantidade de cargas positivas, negativas e deixar neutro. A questão é que, no instante em que esses 2 elétrons saírem, imediatamente outros 2 elétrons entram na mesma região que eu estou fazendo a análise. Então, você tem uma sequência de elétrons em movimento aí, fazendo com que cada pedaço do fio esteja neutro o tempo inteiro. Certo? Isso é verdade, mas tem questões aí a serem analisadas que a gente vai discutir no capítulo 7. Então, a gente tem o efeito da corrente elétrica sem ter efeito de surgimento de campo elétrico devido a surgir alguma eletrização do fio. O fio não é eletrizado, ele sempre está com a mesma quantidade de carga positiva e negativa. Beleza? Então, quando a gente simplesmente conecta 2 fios numa fonte de tensão e analisa a força que essas correntes atuam uma sobre a outra, se essas correntes forem constantes, não estiverem variando no tempo, então, se a gente tiver na magnetostática, corrente constante no tempo, a gente vai ter somente força magnética, a gente não vai ter campo elétrico produzido pelo fio, consequentemente, os elétrons desse fio, produzindo força coulombiana, força elétrica. Não vai ter força elétrica, só vai ter força magnética. Então, Ampère trabalhava com a equação de força. Ele obteve a equação de força entre elementos de corrente. Portanto, usando a análise que o Ampère fez, a gente pode fazer meio que uma analogia com o Coulomb, com a eletrostática. Como que é a eletrostática? A gente tem uma carga positiva, uma carga negativa, isso caracteriza força de atração entre essas cargas de sinais opostos. A carga elétrica é a nossa entidade física que promove essa força de interação, seja repulsiva ou atrativa. No caso, quando as cargas são de sinais contrários, é atrativa, quando as cargas são de sinais iguais, é repulsiva. E aí a carga elétrica é o elemento que promove essa interação. Na magnetostática, é a corrente elétrica. E a gente tem condições de atração e repulsão também. O Ampère, ele estudou um caso mais simples, ele generalizou para elementos de corrente que estivessem em qualquer direção e sentido, por exemplo, um fio todo torto aqui, exercendo uma força sobre esse outro pedaço de fio. Então, tem uma corrente fluindo por todas essas sinuosidades aqui do fio, e essas correntes estão exercendo forças um sobre o outro. Mas o caso mais simples, que ele deduziu inicialmente, e partiu dela, foram fios retos, paralelos, muito compridos, como se fossem fios infinitos. Compridos o suficiente para que a gente considerasse ele infinito. Como se a gente pegasse, por exemplo, na casa de vocês aí, a altura do teto deve ser o quê? 2,5 metros, né? Vamos jogar até 3 metros. Então, de 3 metros, puxe 2 fios bem esticados do chão até o teto, bem na vertical, um paralelo ao outro, e deixa esses fios a uma distância de 3 centímetros. Então, o fio tem um comprimento de 3 metros e a gente está analisando na metade desse caminho a interação que eles exercem um sobre o outro a uma distância de 3 centímetros. Por exemplo. Então, a gente pode considerar esses fios infinitos, porque eles são muito longos, muito compridos, comparado com as distâncias de separação entre eles. Então, é uma análise de fios infinitos. Nessa situação, a gente tem um fio bem comprido, no qual o Ampère conectou a uma bateria e fez passar uma corrente.
E aí esse fio, ele dá uma volta aqui, ó. Portanto, o fio que sobe, ele conecta esses dois fios aqui a uma bateria. Os terminais de uma bateria. Portanto, a corrente flui desse terminal positivo e retorna pelo terminal negativo. Então, a corrente que sobe por esse fio aqui, ela é a mesma corrente que desce pelo outro fio, porque ele é o mesmo fio. Chega lá em cima, ele só faz a curva. O que que ele observou? Que esses dois fios se repelem. Eu vou desenhar essa barriga aqui para ilustrar como se eles estivessem fazendo uma força de repulsão e se arqueassem, então. Ficou feio o desenho, mas dá para entender, né? Então, esses fios se repelem. Mas, se ele fizer um arranjo mais ou menos desse tipo aqui, ele tem que dar um jeito do mesmo fio dar uma volta, o fio faz com que a corrente esteja subindo por aqui, aí ele tem que dar um jeito de fazer o fio dar uma volta e subir de novo nesse outro lado. Então, a corrente tem que subir por esses dois fios, para que elas fiquem paralelas. Para que a gente não tenha o efeito, por exemplo, quando o fio é muito comprido, a gente pode desprezar o efeito desse pedaço de fio aqui, ó, dessa curva, onde a corrente não está na vertical, a corrente aqui está na horizontal. Esse trecho aqui iria atuar nesses dois fios, mas ele está muito longe. A gente está fazendo esses fios serem bem compridos, então a gente pode desprezar esse trecho. Agora, aqui, como que a gente faz com que as duas correntes estejam subindo e seja a mesma corrente do mesmo fio? A gente pode fazer ele fazer uma curva bem maior. Mas para fazer uma curva bem maior, a gente tem que fazer esse fio ser longo e passar longe desses dois trechos aqui, ó, desses dois fios retos na qual a gente está fazendo a análise. Então a gente não quer um outro fio perto desses dois. Então eu tenho que vir aqui, esticar esse fio bem longe, fazer ele dar a volta e subir por aqui. Então aqui está o pedaço do fio conectado no terminal da bateria. E aqui o outro terminal da bateria tem que estar a outra extremidade do fio, só que a outra extremidade do fio está saindo aqui por cima. Então eu faço ela dar a volta e conecto aqui. E deixo essa parte que ficou longa e precisei fazer uma volta grande para que eu tenha o fio subindo, e aí dando a volta eu faço o fio subir de novo, eu deixo ela bem distante dos dois trechos retos que eu estou fazendo a análise, para que a corrente que esteja fluindo por aqui não afete esses dois trechos de fio aqui. Então, o que a gente vai ter é, com esse arranjo, o Ampere garantiu que a corrente indo por esse sentido estava subindo no fio, iria se encontrar com a outra corrente também subindo. E aqui a gente teria correntes paralelas, enquanto aqui elas estavam antiparalelas, aqui a gente tem correntes paralelas. E o que que acontece nesse caso? Nesse caso a gente tem a atração. Então, na magnetostática, fazendo a nossa analogia com a eletrostática, o Ampère deduziu
que o magnetismo é produzido por correntes elétricas, deduziu corretamente, tá? Depois que ele observou a conclusão aqui do Ørsted, de que ele viu que corrente elétrica atuava em cima de bússolas. Então, o Ampère ele acabou concluindo que são as correntes elétricas as responsáveis pelo fenômeno do magnetismo. Concluiu corretamente. Embora, como que uma pedra de magnetita produz campo magnético? Se a princípio ele não está ligado em nenhuma tomada. Que corrente elétrica que tem lá para produzir um campo magnético permanente naquele ímã? Que é o que a gente chama de um ímã permanente, né? Curioso, curioso. Enfim. Então, deu para entender o que são os nossos análogos aqui ao análogo da lei de Coulomb, né? Enquanto a gente tem Q1 e Q2, por exemplo, e a gente analisa que sinais contrários se atraem e sinais iguais se repelem, na magnetostática, os elementos que interagem não são cargas, são correntes. Então, a gente tem I1, I2, por exemplo, se a gente estiver analisando duas correntes desse tipo. É claro que o Ampère fez aqui foi estudos para garantir a mesma corrente. Então, ele deu um jeito de usar o mesmo trecho do circuito. Mas não sei se, e eu acho muito improvável que ele não tenha usado correntes diferentes também, tá? Que ele não tenha feito duas correntes subir, só que uma tinha um valor de corrente, outra tinha outro valor. Então, pegar pedaços de fios em trechos de correntes, em trechos de circuitos diferentes. Então, ele deve ter feito isso sim. Então, I1 e 2 são os nossos elementos responsáveis pela interação. E correntes contrárias é repulsivo e correntes no mesmo sentido é atrativo. É meio que o oposto do que acontece com carga, né? Porque a ideia de corrente no mesmo sentido dá uma impressão de que é corrente igual. Não precisa ser corrente igual no sentido de módulo, mas no sentido de sentido. O sentido aqui, eu pessoalmente, é como se eu associasse o sentido com o sinal. Sinal positivo e negativo, o que dá para mudar aqui, enquanto não dá para mudar o sinal, dá para mudar o sentido da corrente. Então, sinais iguais se repelem na eletrostática. Só que aqui, sentidos iguais se atraem. Então, enquanto na eletrostática os iguais se repelem e os opostos se atraem, na magnetostática os iguais se atraem e os opostos, os contrários, se repelem. Ok? O livro não apresenta qual que é a equação que o Ampère trabalhava, até porque a gente não usa ela mais, né? A equação moderna, atualizada, né, que o Maxwell redefiniu, ela é mais útil para a gente. E o que o Ørsted fez antes foi, embora o Ørsted ele não trabalhou matematicamente com a relação entre campo magnético e corrente elétrica, né, a corrente elétrica e a atuação sobre uma bússola, ele mapeou como que fica a orientação das bússolas em torno de um fio. Então, isso serviu de base para o Ampère e para o Biot-Savart. Então, aquilo que a gente já conhece foi trabalho do Ørsted. De que em torno de um fio, se tem uma corrente subindo, colocando bússolas aqui, a gente vê que as agulhas da bússola, essa aqui é a agulha da bússola. Colocando bússolas em torno desse fio.
As agulhas dessa bússola vão sempre apontar num sentido que é perpendicular à linha que vai da agulha até o fio. Então, seria aqui. Então, a gente colocou a bússola aqui. Então, do centro da bússola até o fio é essa linha, a agulha aponta perpendicular. Sempre é assim. Então, a agulha sempre aponta tangente a uma circunferência em torno do fio. Então, o Ørsted mapeou a orientação da agulha das bússolas em torno de um fio. E aí a gente conhece hoje, então, que se uma corrente está para cima, bom, isso daqui usaram a própria agulha de uma bússola para definir o que seria a direção de campo magnético. A direção de um campo magnético foi definida pela direção da agulha de uma bússola. E o sentido? O sentido foi definido tipo, deixa eu ver se eu saco aqui. Bom, a agulha da bússola, o que a gente chama de norte e sul, está relacionado com o norte e sul da Terra, né? Então, o norte está aqui, o sul está aqui, e a agulha da bússola, a gente define que esse aqui, por exemplo, aponta para o norte, e isso daqui aponta para o sul. Porém, hoje a gente sabe que o sentido norte e sul magnético é invertido em relação ao norte e sul geográfico. Então, o norte magnético, está aqui embaixo, e o sul magnético está aqui em cima. Linhas de campo, por definição, as linhas de campo saem do norte e entram no sul. Então, as linhas de campo da Terra, elas saem do hemisfério sul e caminham, entre aspas, né, caminham em sentido ao norte, em direção ao norte. Então, de certa forma, foi meio que isso que definiram, porque a agulha, ela se alinhando assim, e isso daqui sendo o norte da agulha, porque aponta para o norte geográfico da Terra, definiram que o sentido do campo elétrico é do sul para o norte da agulha. Campo elétrico não, campo magnético, perdão. Então, o sentido do campo magnético em que a agulha está sentindo e se orienta. Porque a agulha, embora ela se alinhe ao campo magnético, ela pode se alinhar com o norte magnético dela para a direita, ou ela pode se alinhar com o norte magnético dela para a esquerda. Então, usar a agulha como definir a direção, beleza, mas o sentido vai ser definido como? Definiram o sentido como sendo do sul para o norte da agulha. Do sul para o norte da agulha. Justamente por definirem o sentido do campo magnético como sendo do sul para o norte da agulha, é que então o campo magnético está indo do hemisfério sul para o hemisfério norte. E aí, a partir dessa definição, acabaram que essa definição concluiu, ocasionou que se a Terra é um imã, é um imã gigante, de onde as linhas de campo saem é do norte. Então, um ímã que produz linhas de campo, as linhas de campo saem de um polo e entram num outro polo. Se a gente colocar a agulha de uma bússola aqui, a linha de campo nesse ponto está apontando para baixo, né? Ou seja,
o sul da agulha vai estar para cima e o norte da agulha vai estar para baixo, porque é assim que a agulha se alinha com o campo que ela está sentindo, alinhando-se no sentido sul para o norte, emparelhando a agulha desse jeito, fazendo com que o sul para o norte que fique alinhado com o vetor campo magnético. E aí, a partir dessa definição, fazendo os cálculos, isso culminou no fato de que o elemento ímã que gerou esse campo magnético, as linhas de campo saem do norte e entram no sul. É uma consequência de ter definido a forma como a agulha da bússola se orienta com o campo magnético assim. Se tivessem definido o contrário, vamos definir que o sentido do campo magnético é do norte para o sul. A agulha vai estar assim. Então, o campo magnético vai estar apontando, indo do ponto norte da agulha para o sul da agulha. Essa é a definição de sentido. Aí, sim, a gente teria norte geográfico e norte magnético coincidindo. Mas, como a gente definiu que o campo magnético vai do sul para o norte da agulha, significa que o campo magnético está saindo do sul geográfico e indo para o norte geográfico. Mas a matemática do magnetismo fala que as linhas de campo saem do norte magnético e entram no sul. Sempre é assim. Sempre as linhas de campo saem do norte e entram no sul. Quer dizer que se as linhas de campo estão indo para o norte, é porque lá é o sul magnético. Isso fez com que norte geográfico e norte magnético fossem diferentes na Terra. Mas a ideia é que é uma mera convenção. Perceberam que é uma mera questão de definição. Não teríamos problema nenhum se tivéssemos definido o sentido do campo magnético como sendo o contrário, do norte para o sul da agulha, de uma bússola, mas a gente definiu como sendo do sul para o norte da agulha da bússola. E o que a gente usa para definir o norte da agulha da bússola? A ponta que está apontando para o norte geográfico. A gente nomeia norte geográfico a ponta que, ou melhor, a gente nomeia norte da agulha a ponta que está apontando para o norte geográfico. Esse se tornou o norte magnético dessa agulha. E as linhas de campo produzido por essa agulha, que por si só é um ímã, saem do norte dela e vai para o sul dela. Sempre as linhas de campo saem do norte de um ímã e vai para o sul do ímã. Então, deu para sacar como que foi a definição de direção e sentido do campo magnético? Usando uma bússola. Foi a bússola que definiu direção e sentido de campo magnético. Usamos ela. Faltava definir módulo. A definição de módulo veio não por Ampère, mas veio por meio da equação do Ampère. Definição de módulo de campo magnético. Não, perdão. Agora eu tenho que tomar cuidado com a fala. Eu tenho que tomar cuidado com essa fala. Definição de módulo de campo magnético. Porque eu lembrei agora de um experimento onde você tem campo elétrico e campo magnético e você faz uma carga passar na região onde tem os dois campos. E você faz com que as forças elétricas e magnéticas se equilibrem. E você consegue medir, definir um módulo de campo magnético por esse aparato. Você pode usar isso para definir módulo, mas nesse caso não é definir a grandeza campo magnético, o módulo dele relacionado à corrente, por exemplo. Eu vou ter que pensar melhor nisso, tá? Então, não tomem essa última fala minha como uma verdade absoluta, não. Vão atrás. Eu vou atrás também. Vou relembrar melhor isso. Então, temos que as linhas de campo circulam, tem esse formato aqui, ó, em torno de um fio. Se
a gente pegar a bússola que está aqui, e está indicando qual é o sentido e a direção do campo, e afastar do fio, ele vai continuar indicando o sentido e direção do campo, dando essa circunferência em torno do fio. Porém, a gente não sabe se ficou mais fraco ou não. Bom, a gente sabe, a gente sabe. O fato de que se a agulha estiver muito longe do fio, se ela está apontando para outra direção. A gente pode usar a agulha para ter uma noção da intensidade do efeito dessa corrente elétrica na própria agulha. Então, à medida que a gente vai aproximando a agulha do fio, então o fio está aqui, o fio é essa caneta, e a agulha está aqui, é o meu dedo. Só que ficou ruim, né? Porque tinha que ser assim, só que assim fica ruim a visão da câmera de vocês. Então tá, assim, esse aqui é o fio, e aqui é a agulha da bússola, que está perpendicular à linha que liga a bússola até o fio. E aí, longe, muito longe do fio, a agulha está apontando numa outra direção. A gente vai aproximando devagarzinho, a agulha vai girando devagarzinho. Então, tá nessa direção, tá nessa distância aqui, a agulha não tá completamente na direção tangencial, ela tá numa outra direção. Por quê? Porque ela tá querendo se alinhar com o campo magnético da Terra. Aproxima um pouquinho, ela gira um pouco. Aproxima mais, ela gira mais. Aproxima mais, ela gira mais. A gente vê então que quanto mais a gente aproxima a bússola do fio, mais efeito o fio tem sobre a agulha da bússola, mais forte vai ficando a força que ele atua, essa corrente aqui, sobre a agulha da bússola, fazendo ela se orientar preferencialmente numa direção que o fio quer, e fazendo com que a agulha despreze cada vez mais o campo da Terra. Começa a afastar do fio, a agulha começa a obedecer mais o campo da Terra do que o fio, mostrando que o efeito da distância é de deixar a atuação cada vez mais fraca. Então, usando a agulha da bússola, dá sim para ter uma noção de que o efeito enfraquece com a distância. Mas a gente não sabe como. Precisaria de uma matemática que o Ørsted não fez, e o Ampère fez. O Ampère mostrou que a força é inversamente proporcional com 1 sobre a distância. Não é distância ao quadrado, diferente da lei de Coulomb. Nesse caso aqui é só a distância. A força que um elemento de carga, de corrente, atua sobre outro elemento de corrente, e nesse caso aqui poderia ser a própria bússola, em vez de falar de um outro elemento de corrente. Não, mas no caso da bússola, não. No caso da bússola, eu acho que seria R ao quadrado mesmo, viu? O fio atuando na agulha da bússola. Acho que seria R ao quadrado. Depois eu volto nisso para falar por quê. Mas o que obedece 1 sobre R é um fio e outro fio, exercendo, por exemplo, uma força de repulsão, porque tem correntes que são paralelas ou antiparalelas. Para ser repulsiva, antiparalelas. É só lembrar que as correntes têm sentidos contrários, elas repelem. Quando as correntes forem mesmo sentido, iguais, aí que elas se atraem. É o oposto do que a gente tinha na eletrostática. Então, a força com que esses fios se repelem é inversamente proporcional à distância r. Bom, mas a gente, em vez de estudar diretamente a força sobre fio, que foi as primeiras equações, vamos direto para a força sobre carga pontual, porque hoje em dia, mesmo que não tenha sido essa a ordem cronológica, é a ordem didática que os livros colocam. Talvez seja o mais legal mesmo. Então, forças magnéticas. Agora vamos trabalhar elas matematicamente. Então, temos aqui F igual. É a força que uma carga pontual. Então, temos aqui. Agora, não estamos falando força que um elemento de corrente produz em outro elemento de corrente. Isso é um pouco mais na frente. Então, retrocedendo no conceito, simplificando o conceito, que na verdade não é mais simples, tá?
No caso da magnetostática, quando a gente fala de uma única carga pontual, não necessariamente mais simples. Mas, simplificando, aparentemente o conceito é mais simples, porque num você tem fio que tem um monte de cargas em fila andando todo mundo, caracterizando a corrente elétrica. Mas aqui a gente vai ver o efeito sobre uma única carga pontual. Então vamos partir primeiro da carga pontual e depois ir generalizando para correntes inteiras. Como que uma corrente exerce força sobre outra corrente. Então, forças magnéticas. Quando a gente tem uma carga aqui, que está na presença de um campo magnético. No caso aqui, não precisa ser não magnetostático. Não precisa ser um campo magnético uniforme. Mas considera uniforme, vamos considerar uniforme, que é mais fácil inicialmente. O que acontece com essa carga quando ela está na presença desse campo magnético uniforme? Depende. Depende. Se ela estiver aí paradinha, não acontece nada. Se colocar um campo elétrico também, se colocar um campo elétrico, surge uma força elétrica. Se essa carga for positiva, a força é no mesmo sentido do campo. E aí ela começa a se deslocar na direção do campo, na direção e no sentido do campo elétrico. E aí surge um movimento, ela começa a ganhar velocidade. Se ela ganha velocidade, aí ela pode começar a ter um efeito com o campo magnético. Qual que é a força que uma carga pontual sente na presença de um campo magnético? É o valor da carga vezes a velocidade que essa carga tem. Portanto, se ela estiver parada e não tem força nenhuma, ela precisa ter uma velocidade. Produto vetorial campo magnético. O fato do produto vetorial aqui introduz mais um parâmetro que vai fazer com que dependa se vai ter força ou não, mesmo ela tendo velocidade, que é o ângulo θ entre essa velocidade e esse campo magnético. Tem um seno de θ embutido nesse produto vetorial, né? QVB seno θ. Se o θ for 90 graus, ou melhor, se o θ for 0 graus, então tem velocidade, porém a carga se movimenta paralela ao campo magnético, também não tem força. A força também vai ser 0. Mas ela tendo uma velocidade genérica em qualquer outra direção, essa velocidade aqui vai fazer com que, em geral, ela tenha uma força magnética, surja uma força magnética. Essa força magnética vai ter uma direção e um sentido que é bem mais complicado do que o caso da eletrostática. A eletrostática era simples, né? A força é sempre na mesma direção do campo elétrico e o sentido é, se a carga positiva é no mesmo sentido do campo, negativa, contrária ao campo. Pronto. Aqui não, aqui é uma bagunça. Na verdade, a direção e o sentido das forças em relação ao campo magnético é o que torna a parte magnética mais difícil da parte elétrica. Principalmente, tá? Principalmente, não é só. Não é só. Mas a força ser escrita dessa forma aqui, ó, tendo esse produto vetorial. É o que complica a magnetostática em relação à eletrostática. Então, como todo produto vetorial, a gente sabe que o resultado do produto vetorial é um terceiro vetor que é perpendicular tanto a V quanto a B. Então, o resultado desse produto vetorial aqui é que a força é perpendicular a V e também é perpendicular a B. Portanto, se B e V são vetores que estão no plano dessa tela, a força está perpendicular ao plano da tela. A força vai estar ou entrando ou saindo do plano da tela. Ela nunca vai seguir o mesmo sentido do campo magnético. A força é sempre perpendicular ao campo magnético. E sempre perpendicular ao movimento da carga também.
Ok? Isso aqui é o que a gente conhece como lei de força de Lorentz. Embora a maioria dos livros chamam de força de Lorentz somente quando tem a combinação dos dois efeitos, elétrico e magnético ao mesmo tempo. Então, a maioria dos livros chamam de força de Lorentz. Isso daqui, ó, a força que uma carga pontual sente quando está na presença de um campo elétrico, então é Q vezes Z, é a força elétrica, mas se ela também está na presença de um campo magnético, também vai ter essa força aqui, ó. E aí você soma as duas. Então chamam isso daqui de força de Lorentz. Mas essa força já era conhecida antes de Lorentz. Lorentz acrescentou essa, né? Mas essa aqui é uma força mais genérica. Porque você pode ter a força elétrica ou a força magnética, e aí você analisa todas as forças possíveis no eletromagnetismo, elétrica ou magnética. Por isso que sempre se referem à equação de Lorentz dessa forma aqui, a força de Lorentz dessa forma aqui. Para generalizar o máximo possível. Bom, o nosso objetivo a partir de agora vai ser, a partir de agora que eu falo assim, o objetivo do eletromagnetismo a partir de agora, enquanto a gente está analisando as propriedades magnéticas. Qual era o objetivo da eletrostática? Encontrar campo elétrico. Todas as técnicas que a gente viu no capítulo 2 e 3 eram meios de encontrar o campo elétrico. Conhece o campo elétrico, você consegue explicar qualquer fenômeno relacionado àquele campo elétrico. A interação da carga elétrica com outra carga elétrica, só não pode ter movimento da carga fonte. A carga fonte tem que estar parada, senão a gente vem para ou para magnetostática, caso caracterize uma corrente estacionária, ou de qualquer forma vai surgir campo magnético também, tá? A gente não vai estar na eletrostática, necessariamente. Então, na eletrostática, você tem que ter as cargas paradas, mas conhecendo o campo elétrico, você consegue explicar qualquer fenômeno relacionado à interação dessas cargas paradas. Certo? E aí, conhecer o potencial é uma forma mais fácil de trabalhar do que com o próprio campo elétrico, direto. Por isso que o foco do capítulo 3 foi basicamente conhecer potencial. Mas por que a gente foca no potencial? Porque conhecer potencial a gente conhece o campo elétrico automaticamente, é só fazer menos o gradiente. E agora o nosso foco nesses capítulos de magnetismo é encontrar técnicas de encontrar o campo magnético. O capítulo 2 e 3 era técnicas de encontrar o campo elétrico, o capítulo 5 e 6 vai ser técnicas de encontrar o campo magnético. Vai ter um capítulo, então, tipo técnicas especiais? Poderia ter, só que ele é muito parecido, tá? As técnicas especiais, que é resolver a equação de Laplace. Tem resolver a equação de Laplace? Tem. Para problemas magnéticos? Tem. Mas o livro não foca nisso não, tá? A gente não vai ter um outro capítulo análogo ao capítulo 3, não. Não se preocupem. Não se preocupem com isso. Então, beleza. Movimento ciclotrônico. Vocês já conhecem, vocês viram isso aqui provavelmente em Física 3 já, que é o fato de que quando você tem uma carga se movimentando na presença de um campo magnético e a velocidade é completamente perpendicular ao campo magnético, a carga entra no movimento circular. Pronto, a ideia é essa. Então, vou usar o mesmo desenho que o livro faz aqui. É o exemplo 5.1 do livro.
E temos o seguinte, agora deixa eu ver se eu uso essas coisas aqui, eu sempre esqueço de usar isso. Mas é porque eu não gosto dessa linha tracejada fora a fora aqui, ó. Eu vou desenhar assim mesmo. E eu não gosto de ser um xizão assim também. Eu não tô querendo essas partes negativas aqui. X, Y e Z. Nesse caso aqui, temos um campo magnético uniforme que está apontando ao longo de X negativo, ou seja, está entrando no plano da tela. E ele é uniforme, tá? Não esqueçamos disso. E uma carga que está aqui, em alguma posição, ela está se movimentando, mas em algum instante de tempo ela está nessa posição em cima do eixo Y com uma velocidade para cima. Qual que vai ser o movimento dela? Movimento subsequente a partir dessas condições iniciais aqui. Então, para isso a gente tem que saber para onde vai apontar a força magnética. Só sabermos que essa força aqui é QVB, QV vetorial B. E aí a gente tem que fazer o produto vetorial. Então, V vetorial B. Vocês vão ver eu apontando para vocês, mas do meu ponto de vista aqui, eu estou apontando para dentro da tela, porque eu estou olhando para dentro da tela. Então, façam a regra da mão direita aí de vocês. Eu gosto de fazer a regra do tapa. O que eu chamo de regra do tapa? Seria algo tipo isso daqui, ó. Em vez, eu não sei, eu não gosto daquele negócio que os professores ensinam assim, porque eu nunca decoro isso. Eu nunca decoro quem vetorial quem que dá quem. Sabe, porque tem um sentido certo de você circular aqui. Eu não sei se eu poderia trocar. Acho que o sentido é esse, do dedão pro indicador pro dedo do foda-se. Mas não sei se eu poderia acabar trocando. Nunca decoro isso. Eu prefiro a regra do tapa, que é você abre a mão, e aí você põe a palma da mão alinhado com o primeiro vetor, com ou melhor, você coloca os dedos alinhados com o primeiro vetor, com a palma da mão voltada para o segundo vetor que está no produto vetorial. E aí o dedão te dá a direção e o sentido resultante do produto vetorial. Então, por exemplo, B vetorial V. Se o V está aqui e o B está aqui, então o ângulo entre os dois eu vou considerar como sendo esse ângulo menor. E aí, tipo, eu vou posicionar a mão aqui de tal forma que a minha mão fique para vocês aí que estão vendo da mesma forma que, tipo, fique alinhado, né? Como vocês estão olhando a tela, do mesmo jeito que eu estou olhando. Se eu posicionar a minha mão na tela do jeito que eu estou olhando, a minha mão vai ficar invertida na visão para vocês. Então seria mais ou menos assim. É como se a tela estivesse aqui. O V está aqui para a esquerda e o B está para a direita, né? Então eu vou colocar o V, a minha palma da mão com os dedos paralelos com o V aqui, com a palma da mão voltada para o B, porque é V vetorial B. Então o V é o primeiro vetor que está no produto vetorial, e como o B que é o segundo, eu vou voltar a palma da mão virada para ele. Porque a regra do tapa é a ideia de que como se você colocasse a mão alinhada com o primeiro vetor e vai dar um tapa no segundo. Então a palma da mão sempre tem que estar voltada no segundo vetor. E usar a mão direita, é uma regra de mão direita nesse caso. E aí o dedão mostra que o resultado está entrando no plano da tela de acordo com esse desenho, se a gente for fazer o produto vetorial de acordo com esse desenho. Então V vetorial B está entrando no plano da tela. Se fosse B vetorial V, aí a gente inverteria a palma da mão, porque agora eu tenho que colocar os dedos alinhados com o vetor B primeiro, com a palma da mão virada pro V. Então seria B
e dou um tapa no V, porque o V é o segundo vetor do produto vetorial. Então, B vetorial V. E agora o resultado do produto vetorial daria saindo do plano da tela. Por isso que meu dedão está apontando aí para vocês agora. Então, explicado a técnica, a regra do tapa, que é uma regra de mão direita para produto vetorial, que eu prefiro do que aquele negócio assim. Esse vetorial, esse dá esse. Pelo menos eu acho mais fácil decorar, né? Mas é de cada um. Então aqui o B está entrando no plano da tela e o V está para cima. Então, V está para cima, produto vetorial, B entrando no plano da tela. Então eu dou um tapa para onde o B está. O B está aqui descendo para o plano da tela. O resultado dá para esquerda. Esquerda de vocês, né? Isso aqui para mim tá para minha direita. Então eu estou fazendo a regra da mão direita para vocês visualizarem. Para mim também invertido esses negócios aqui. Então V vetorial B tá dando para cá. Então a força magnética está dando para cá. Essa força magnética, que é perpendicular à velocidade, vai tender a desviar a trajetória da carga. Mas enquanto ele está desviando a trajetória da carga, essa equação aqui, essa lei para a forma como a força atua sobre essa carga em movimento na presença do campo magnético, é sempre a mesma. E o resultado da direção da força é sempre dado por V vetorial B. Então, se a velocidade mudou de direção, a força muda de direção e vai se manter sempre perpendicular a ela. Enquanto a força está perpendicular a ela, essa força está sempre fazendo o papel de ir tentando mudar a direção dessa velocidade. Portanto, essa força vai atuar como uma força centrípeta. E aí a partícula vai entrar num movimento circular. Como B é uniforme, esse movimento circular é de raio constante, porque o valor da força é sempre o mesmo, já que o ângulo entre a velocidade e a força, ou melhor, o ângulo entre a velocidade e o campo magnético não muda, é sempre 90 graus. Essa força nunca faz o ângulo entre a velocidade e o campo magnético nessa situação mudar. Ah, consequentemente, também nunca faz o módulo da velocidade mudar, só faz a direção mudar. Então, caracteriza um movimento circular. Quais são as características dessa trajetória circular? Então, é só a gente estudar aqui a força magnética, que é essa força aqui, com força centrípeta. Então, a força magnética, como o B e o V é perpendicular, o produto vetorial é VB seno de 90 graus, que é 1. Então, é QVB. Em módulo, a força magnética é só isso. Seno de 90 dá 1. Isso é igual à força centrípeta, que é o mv quadrado sobre r, que é o raio dessa trajetória. Então, corta, corta. mv é momento. Então, o momento de uma partícula que está num movimento circular na presença de um campo magnético é dado por QBR. E aí os particuleiros, que são os físicos de partícula, eles encontram o momento de uma partícula fazendo a partícula atravessar uma câmara de bolhas. E aí enxergam qual é o raio da trajetória dessa partícula.
E aí eles têm que conhecer também a carga daquela partícula, e o campo magnético é fácil, porque o campo magnético é eles mesmos que produzem dentro da câmara de bolhas, né? Então eles produzem um campo magnético com o valor que eles quiserem. O que é a câmara de bolhas? É uma, como a própria palavra diz, é uma câmara onde colocam aqui um álcool aqui dentro, bastante volátil, e eu não tenho certeza se o ar aqui é meio rarefeito, se faz um leve vácuo aqui dentro, mas pulveriza gotículas de álcool. Então, eles criam um ambiente. Eu não tenho certeza, tá? Assim, eu não tenho certeza sobre a questão do vácuo. Tô achando que não, tô achando que o mais provável é que seja o contrário. Esse sistema seja bastante. Uma pressão, não sei se a pressão é grande, mas talvez uma pressão normal, no mínimo. Não sei, mas de repente a pressão aí dentro seja até um pouco maior do que a pressão atmosférica. Porque esse é um ambiente saturado. Eles conseguem pulverizar gotículas de álcool no ambiente aqui, e ao invés dessas gotículas, é como se fosse uma nuvem, forma uma nuvem de álcool aí dentro. E controlam o ambiente dentro dessa câmara fechada para que as gotículas não condensem e chova álcool, vamos dizer assim, e precipite, né? Fique essas gotículas suspensas igual uma nuvem mesmo, igual a água fica nas nuvens aí no céu. Mas isso num ambiente super saturado. Por isso que eu acho que talvez a pressão é até um pouco maior, porque... Mas talvez não. É só uma questão do quanto de umidade, entre aspas, só que não é umidade de água, né, de álcool nessa atmosfera, eles conseguem manter aqui sem precipitar, sem que o álcool aglutine, forme gotículas, liquefaça e precipite. Então ele, não sei se aqui dentro é vapor mesmo ou se é as gotículas. Acho que é vapor, tá? Curiosidades. Eu tô aqui especulando só para ajudar vocês a pensar, mas vocês vão ter que ir atrás se vocês quiserem confiar realmente em como que isso funciona, tá? Então, não entenda que eu estou usando uma lembrança vaga que eu tenho e especulando aqui com vocês para vocês entenderem mais ou menos o efeito. Estou aqui pensando se é gotícula ou se é vapor. Agora que eu estou pensando, para ser um ambiente saturado, provavelmente é vapor. Não sei se eles conseguiriam ter um ambiente saturado e estável, que na verdade seria um estável assim, meta-estável, né? Um estável, mas ele está estável, mas porém é frágil, ele perde a estabilidade fácil. Seria um sistema meta-estável, com gotículas já, talvez vapor. Você consegue encher aqui dentro de vapor de álcool e ficar super saturado. É como se fosse a ideia da umidade do ar. Você consegue colocar vapor de água no ar até um certo limite. É o que a gente chama de saturação mesmo. Porque, por exemplo, quando a umidade do ar está 100%, é porque você não consegue mais evaporar a água e encher aquele ambiente de umidade. Ah, eu consigo evaporar a água fervendo uma panela. Sim, consegue, mas isso vai favorecer que o ambiente ficando super saturado de água comece a condensar e molhar o ambiente. Então você está dentro de uma sala que está com a umidade do ar em 100%. E você ainda vai ferver uma panela
obrigando aquela água da panela a evaporar. Ela vai evaporar, mas ela não vai durar muito tempo. É aquele vapor, ou o vapor outro aí do ar, vai liquefazer e vai molhar em algum lugar. Provavelmente o que vai liquefazer é próximo do vapor que saiu da panela mesmo, porque aquela região ela está mais saturada do que uma região longe da panela. Ainda não deu tempo do vapor espalhar e uniformizar no ambiente. Então ele evapora, mas não demora muito, ele vai condensar. Ah, e vai manter, tipo, o ambiente úmido sempre, sabe? Os estofados, as coisas de madeira vão começar a absorver aquela umidade, vai liquefazer dentro dela. E aí vai criar mofo, essas coisas todas. O ambiente não consegue reter essas moléculas de água na forma de vapor, porque tem muita. E eu tô achando que é o que fazem aqui. Enchem o ambiente dessa câmara fechada de vapor de álcool até ficar super saturado. O super saturado a princípio, ele não aguentaria mais manter vapor de álcool aqui sem precipitar, sem liquefazer. Mas se a gente fizer isso de forma bem lenta e controlada, a gente consegue, tipo, aquecer esse ambiente. Aquecendo o ambiente, a gente consegue manter a temperatura, a quantidade de vapor de álcool maior do que numa temperatura mais baixa. Então, aquecer o ambiente consegue manter uma concentração de vapor de álcool. Vai esfriando lentamente. Aí ele chega numa temperatura que não deveria suportar aquela quantidade de vapor de álcool. Mas como o processo foi bem lento, a gente consegue ter uma temperatura mais baixa e mesmo assim manter o vapor lá. Só que ele é instável. Qualquer sacolejada que você der nessa câmara, o sistema liquefaz rápido. Então, a gente tem um sistema super saturado. O que acontece quando uma única partícula entra aqui dentro? E aí você coloca um campo magnético aqui, um campo magnético perpendicular, e aí você monitora partículas que são arremessadas aqui para dentro dessa câmara. Então, na hora que a partícula penetra nessa região, porque ela tem uma certa massa e uma certa velocidade, mas às vezes os físicos de partícula não conhecem nem a massa nem a velocidade. Mas aí eles têm que dar um jeito de conhecer a carga dela, de alguma forma. O que não é muito difícil. Na hora que ela entra aqui, ela vai entrar num movimento circular. E aí eles enxergam essa trajetória porque a partícula atravessando essa região desestabiliza o meio que está super saturado. E o que acontece? As moléculas de álcool que estão na forma de vapor precipita imediatamente e forma gotículas. Elas se liquefazem. Só que essas gotículas são microscópicas, então você está enxergando esse sistema aqui num microscópio, ampliando ele, porque essas trajetórias aqui podem ser muito pequenas também, né? Tipo, essas trajetórias têm um raio de quanto? São 10 centímetros? Não, provavelmente o raio não é isso tudo. Nunca lembrei, nunca pensei em fazer essa conta para usar as velocidades típicas de partículas, por exemplo, raios cósmicos ou partículas oriundas de colisão de aceleradores de partículas que têm uma velocidade muito alta e uma massa muito baixa. Consequentemente, esse raio é pequeno. Então, nunca fiz o cálculo para saber se esse raio seria micrométrico ou se seria na ordem de centímetros. Acredito que seria micrométrico. E aí você precisa, então, de estar com um microscópio aqui em cima, enxergando o que está acontecendo, porque as gotículas que vão se formar também são microscópicas, também não seriam tão fáceis de ser vistas a olho nu. Mas tem, tá? Dá para ver a olho nu também. Pensando bem, eu já vi. E eu vi a olho nu. Eu vi a olho nu? Poxa, agora eu tô na dúvida. Agora eu não tenho certeza. Eu já vi uma câmera de bolhas, mas eu tô na dúvida se eu vi a olho nu ou se tinha um microscópio. Esquece.
Não lembro se esses raios aqui, se o raio dessa trajetória é centímetros ou eu estava olhando no microscópio mesmo, não lembro. Então, quando uma partícula, um elétron, se um elétron passa correndo nessa região aqui, ele desestabiliza com o campo elétrico dele, na hora que ele passa, desestabiliza as moléculas de álcool, dá uma chacoalhada nas moléculas de álcool, e essa chacoalhada é o suficiente para desestabilizar esse meio supersaturado e fazer com que as moléculas de álcool que estão numa concentração muito grande na forma de vapor se liquefaçam e vire gotinha. E na hora que ela vira uma gotinha, você enxerga. E aí fica um monte de gotinhas aqui, ó, deixando o rastro da trajetória que a partícula fez. Então é uma forma de desenhar os rastros da trajetória, você tem uma câmera de bolhas. Porque cria essas bolinhas de gotículas de álcool deixado pela trajetória de uma partícula subatômica. É engraçado, né? Se passar uma partícula beta aí, uma partícula alfa, uma mera partículazinha, ela cria uma instabilidade que é praticamente macroscópica em torno dela e faz com que milhões e milhões de moléculas se juntem e fique visível por causa de uma única partículazinha que passou ali. Incrível isso. Então, eles enxergam essa câmara de bolhas e podem medir esse raio, porque visualmente criou a trajetória das partículas. Ok? Então, na física de partículas, eles podem não conhecer a massa nem a velocidade da partícula, mas de cara eles conseguem descobrir o momento dela. Fazendo um experimento para medir a carga. Esse experimento é só fazer ela passar primeiro, fazer essas partículas passar primeiro num campo elétrico e analisar o desvio da trajetória, vai ser proporcional à carga. Bom, mas a massa também vai estar influenciando, né? Nesse caso de um desvio de trajetória com campo elétrico. A gente encontraria uma relação carga-massa desse tipo aqui, ó, usando campo elétrico. Não só a carga. Então, não sei... esse E aqui é um Q. Então, não sei como que os físicos de partícula descobrem qual é a carga de uma partícula que eles não conhecem a massa. Mas beleza. Isso não é novidade, vocês já conheciam esse movimento ciclotrônico. Tem o movimento cicloide, que é muito legal, cara. É o exemplo 5.2, que eu não vou fazer. Vou deixar vocês darem uma estudada nisso. Tá? Vou deixar vocês darem uma lida e ver se vocês entendem o que está acontecendo no exemplo 5.2. É legal. E aí a gente vem aqui. Forças magnéticas não realizam trabalho. Essa é uma conclusão devido à própria natureza da força magnética. Então, se a gente quiser saber qual que é o trabalho realizado por uma força magnética.
É só analisar o seguinte, tipo, a carga que está se movimentando com uma certa velocidade v, a gente quer calcular o trabalho dela, cálculo do trabalho dela é a força escalar um deslocamento infinitesimal. Então, vamos fazer calcular o trabalho dentro de um deslocamento infinitesimal. Não precisa ser deslocar uma trajetória infinita lá. Infinita não, mas uma trajetória extensa, né? Então é o seguinte, esse deslocamento aqui, ele é proporcional à velocidade. Ele está se deslocando no sentido em que a velocidade está. Então, tipo, depois que passa um determinado instante de tempo dt, ele se deslocou daqui até aqui. Esse foi o deslocamento dl, por exemplo, que aconteceu num instante de tempo dt. Então, quanto que vale dl? dl é v dt. É só a gente ir para as equações da cinemática. Portanto, é só substituir isso daqui. Então, se essa carga, enquanto ela se desloca nessa direção e sentido, está sob a ação de algum campo magnético, em alguma direção e sentido aqui também, enquanto ela se desloca nessa direção infinitesimal, então ela está sob a ação dessa força. Ah, eu falei força magnética aqui ou campo magnético? Bom, ela está sentindo um campo magnético, então ela está sob a ação de uma força. Essa força é Q V vetorial B. Escalar o deslocamento. E o deslocamento pode ser escrito como V vetorial. V não. Vetorial não. V dt. Certo? Então, a força é proporcional à velocidade segundo esse produto vetorial e o deslocamento está na mesma direção e sentido da velocidade. Resultado. Isso daqui, o resultado disso é perpendicular à velocidade. O resultado de V vetorial B é perpendicular à velocidade. E aí, esse vetor que é perpendicular à velocidade, a gente está fazendo um produto escalar com a velocidade. Isso aqui é sempre perpendicular à velocidade, e isso daqui é o deslocamento, é sempre paralelo à velocidade. Portanto, eu sempre estarei fazendo no cálculo do trabalho um produto escalar de um vetor que é perpendicular à velocidade com a velocidade. Então, o cálculo do trabalho da força magnética é sempre um produto escalar entre dois vetores perpendiculares. Isso dá zero sempre. Por quê? Porque a força magnética é sempre perpendicular à velocidade, porque ela é resultado desse produto vetorial. Então, se a força é sempre perpendicular à velocidade, a força sempre é perpendicular ao deslocamento. Sempre. Por isso que o trabalho é sempre zero. Força magnética nunca realiza trabalho. É uma afirmação curiosa essa. Afirmação curiosa. Por quê? Pega um imãzinho. Pega um outro imãzinho. Se esses ímãs estão numa posição que se atraem, não se atraem não. Tá, se atraem. Se atraem melhor. Esses dois ímãs estão em cima de uma mesa. Esse daqui está parado. Existe essa força, só que essa força ainda não superou a força de atrito para fazer esse ímã aqui deslizar sobre a superfície da mesa.
Já essa outra aqui, você está segurando ele aqui, ó. Você está aqui com seus dedinhos, segurando esse ímã, e aí você vai empurrando esse ímã aos poucos, aproximando, 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 o que vai fazer com que essa força de atração deles vá aumentando. Uma hora, a força de atração supera a força de atrito estático. E aí, esse ímã é arrastado e cola aqui. Bate no ímã que a pessoa está segurando. A pessoa então foi aproximando, 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 até que o ímã que estava parado, ele vem, entra em movimentos, é arrastado e cola. Foi uma força magnética que puxou ele e puxou ele. A força magnética não estava para a direita, porque arrastou o ímã para a direita. O ímã estava parado. A força sobre o ímã não foi tal que fez o ímã se deslocar no sentido que a força estava, porque já que o ímã estava parado, por que a força ia ser aplicada no ímã num sentido e o ímã ia se deslocar num sentido perpendicular? Não ia, né? O ímã se movimenta aonde a força está apontando. E o ímã se deslocou daqui até aqui, sob o impulso de uma força. Uma força fez ele deslocar essa distância D aqui. Não teve um trabalho aí? Uma força ao longo de um deslocamento? Um extrator de sucata no, num ferro velho, que é aqueles guindaste, tipo um guindastezinho aqui, que tem um eletroímã, né? Tem uma bobina gigante aqui, que quando você liga a corrente, ele gruda a carcaça de carro, por exemplo, aqui. E aí você pode levar essa carcaça para onde você quiser, e aí você quer soltar, você desliga a corrente, cessa o movimento ali, né? Cessa a atração magnética e a carcaça do carro cai. Então, quando você gruda a carcaça do carro aqui e você ergue ela, não é a força magnética que está realizando o trabalho? Parece óbvio quando você fala que essa força magnética não realiza trabalho, porque a força é sempre perpendicular ao deslocamento. Mas isso é desconcertante ao mesmo tempo, cara, porque na prática, tipo, que força é essa que está aqui então, se não é força magnética e ela não está atuando na mesma direção e sentido do deslocamento? A mesma coisa quando um extrator de sucata desloca uma carcaça metálica, não é uma força magnética que está sustentando aquela carcaça metálica e está deslocando ela? Ou a força magnética não está nessa direção para onde a gente está vendo o objeto se deslocar? O extrator de sucata é mais fácil de analisar porque é um eletroímã. Então tem uma corrente elétrica circulando numa bobina aqui, e essa corrente elétrica tem uma relação muito direta com a força magnética que a gente está enxergando que está atraindo a carcaça do carro, por exemplo. E aí, o próximo exemplo ajuda a gente a entender quem é que está realizando o trabalho no caso do extrator de sucata. Mas eu ainda não consigo enxergar no caso dos ímãs permanentes. Ainda não consegui enxergar isso. Então eu vou resolver o exemplo 5.3 agora, que ajuda a entender o extrator de sucata, quem é que está realizando o trabalho. Mas agora, assim, daqui a pouquinho, tá? Eu vou encerrar esse vídeo para ele não ficar muito longo e vou começar a gravar outro. Então, até o próximo vídeo, galera.